Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo tranquilo aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui. Bom, maravilha. Pessoal, como eu já tinha comentado ali um pouquinho antes, que eram umas 5 horas, hoje vai ser bem rapidinho, justamente para que vocês tenham tempo aí para desenvolver os projetos, tirar dúvidas e tudo mais. A única coisa que eu tinha esquecido, que faltou uma questão ali da aula passada, que a gente estava fazendo lá a parte do remover e tudo mais, mas o nosso remover ainda ele não estava correto, né? Então não vamos deixar uma funcionalidade na nossa aplicação errada, ok? Então vamos só implementar aqui o remover do jeito que ele precisa ser. Já vou explicar qual que é o problema que está acontecendo, por que ele não funcionaria da forma mais correta possível e como é que a gente vai resolver isso. E daí, como a gente vai implementar aqui rapidinho de remover, eu já mostro para vocês também como é que faz para a gente salvar essas informações. E daí ele fica exatamente igual aquele projeto que eu apresentei lá para vocês no começo. Não vai dar para a gente fazer o editar, mas não tem problema. Mas pelo menos ele fica exatamente como eu mostrei para vocês lá no começo, onde ele adicionava, removia e mantinha as informações a partir do momento que a gente fecha o navegador e abre ele de novo, ok? Acho que uns 20 minutos, meia hora a gente já consegue fechar isso, não tem tanta coisa para a gente desenvolver não. E daí depois repasso novamente, pessoal, as nossas datas importantes, tudo que a gente precisa aí fazer para a finalização da nossa disciplina e do nosso semestre, ok? E quarta-feira também vai ser bem parecido, então no começo eu só preciso fechar o conteúdo com vocês, preciso comentar algumas coisas com vocês que existem ainda em estrutura de dados, mas obviamente que o conteúdo ele é muito extenso, né? E a gente tem que trabalhar de forma com que a gente. A ideia, obviamente, nunca se a gente conseguir ver tudo, maravilha, mas o que a gente conseguir ver tem que ser com qualidade. Então, eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos que ainda existem, que são bem utilizados na disciplina de algoritmos e estrutura de dados, mas a gente não vai implementar. Depois eu vou deixar, conversei com os outros professores também, alguns vídeos e alguns materiais de apoio para esses conteúdos que a gente não vai conseguir ver. Mas não se preocupem, pessoal, que não é por causa da pandemia e da gente ter trabalhar em sala de aula, é realmente a disciplina, e não só aqui, porque essa disciplina de algoritmo e estrutura de dados, existe todos os cursos de sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas e tudo mais. Essa disciplina sempre tem bastante coisa e geralmente a gente não consegue chegar até o fim dela. Parece que as meninas têm prova. Bora fazer um resumão? Podemos fazer um resumão, sem problema. Dá pra gente fazer, abordar aí toda essa parte que a gente viu, desde função, algoritmos de ordenação, e daí eu posso mostrar esses últimos conteúdos que obviamente não vão ser cobrados, mas para vocês, né, terem noção que existe. Caso em algum dado momento vocês escutem falar, mas eu posso anotar alguns tópicos ali, desde o começo, na verdade, daquilo que a gente trabalhou lá nos primórdios, e fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente já trabalhou, beleza? Vamos lá então, pessoal, deixa eu só rodar aqui a nossa aplicação, só para mostrar como é que ela estava funcionando. E daí a gente já começa a implementar aqui. Então tá lá, né, pessoal? Nossa explicaçãozinha aqui de lista de afazeres, exatamente como a gente terminou na aula passada. Então a gente vai adicionando aqui as informações. Opa, exatamente não, né? Porque não tava assim. Tava dando erro na aula passada? Não, né? Tá dando undefined. Eu devo ter. Deixa eu ver se eu rodei a lista de tarefas B. Não, essa daqui não é a nossa. Essa daqui. Não. Essa daqui é da turma B, que lá ainda tá com esse problema.
Então deixa eu abrir o certo. Turma A. Lá eles tinham esse pequeno problema para resolver. Não, o nosso tá... Deixa eu mandar rodar de novo. Então vamos lá, acho que agora sim. Então, tarefa 1, a gente estava adicionando lá, né? Mostrava o código, qual era a tarefa, qual era a data, fizemos todas essas questões. E adicionando ali, ok, né? E aí a gente tinha parado ali na questão do remover. E aí o que acontece? Ao remover, né, quando a gente cria a célula aqui no renderizar tabela, né, que a gente cria a célula do remover, peraí que não é esse, deixa eu abrir o to-do A. Aí, quando a gente criava, né, a gente precisava criar o botão normal. Aí setava lá uma classe para o botão, setava o atributo que era o clique, aí adicionava esse botão dentro da célula, e essa célula era adicionada dentro da linha, né? Então tá aqui a célula adicionada dentro da linha, e aí a célula ao final, na verdade aqui o botão adicionado dentro da célula, a célula adicionada dentro da linha, e a linha com toda a sua estrutura adicionada dentro da tabela. Beleza. Só que o que acontece, pessoal, quando a gente remove, né, um botão, um item, na verdade, da nossa tabela, a gente cria um clique para aquele botão, para que exista um clique para aquele botão, e aí a gente chama uma função, a função remover, que a gente tem aqui embaixo. Né? Tudo isso via código, né? Só que o que acontece, e daí eu mostrei também para vocês, né, a outra sintaxe da gente fazer a concatenação dentro do JavaScript sem utilizar os mais e tudo mais, né, porque isso que a gente fez aqui não é porque é uma função, né, que a gente está fazendo dessa forma. Isso daqui que a gente fez aqui é a mesma coisa que a gente colocar aqui, por exemplo, o remover, entre aspas simples, como se fosse qualquer string que a gente trabalhou até agora, né? E aqui, então, eu precisaria concatenar isso daqui, colocando uma aspas simples aqui, beleza? Aqui, mas, vamos tirar aqui, esse cara aqui. Opa, aqui. Tira essa aspas aqui. Olha lá, pessoal, o que a gente fez aqui, né, essa forma de concatenar é exatamente a mesma que essa, né? Só que aqui a gente tem uma sintaxe um pouquinho mais nova, que a gente chama de interpolação de strings, onde a gente não precisa ficar colocando mais e daí fechando aqui a string e tudo mais. No final, o resultado é exatamente igual, ok? Mas essa é uma outra forma, nas versões mais novas do JavaScript, a gente pode fazer a concatenação, a interpolação, na verdade. Então, a gente concatenar, a gente chama quando tem mais, né? Quando a gente não utiliza o mais, mas une uma string com o valor de alguma variável, alguma coisa nesse sentido, a gente está fazendo a interpolação dessa string, o resultado no final é igual, né? Mas existe, então, essa forma para qualquer coisa que vocês precisem, não somente, por exemplo, não é uma sintaxe específica para criar o clique do botão e passar um parâmetro. Não, é exatamente igual a gente fazer isso daqui, que era a sintaxe já mais conhecida, ok? Então, o que acontece? Quando a gente clica no botão, né, a gente está criando aqui um clique para ele e dizendo que toda vez que a gente clicar, tem que ser ativado a função remover, que é a nossa função que está aqui embaixo. Essa função ela recebe um ID, ok? Então lembrem-se lá que funções a gente trabalhou pouco, mas já vem trabalhando com funções, né? Função é um pedaço de código, né, que a gente pode separar, né? A gente vai separando em pequenos pedaços de código, e toda vez que a gente faz a chamada dessa função, assim como a gente já fazia aqui em cima, ó, no renderizar tabela, então toda vez que a gente adicionava, a gente já chamava a função renderizar tabela, ele executava o que estava aqui. Neste caso aqui é para o clique do botão, então a gente chama uma função, só que neste caso a função ela precisa receber um parâmetro, né? Então a gente está passando o ID do item que está sendo clicado, ok? Então funções elas podem também, pessoal, receber um parâmetro, não receber parâmetro, receber um parâmetro
ou vários parâmetros, né? A gente pode fazer uma função que receba vários parâmetros e eu vou passando essas informações para poder manipular essas informações dentro da função. Beleza. Só que qual é o problema que a gente tem aqui, né? O problema é que eu passo o ID. E o ID, se a gente rodar lá, vamos rodar aqui, deixa eu ver, tá rodando já, né? Tá rodando. O ID é esse cara que a gente gera automaticamente, né? E aí quando a gente remove aqui, ó, beleza, ele até removeu o 2, né? Funciona tudo certinho. Só que, pessoal, qual é a gente fez essa pequena gambiarra aqui, né, que isso daqui vai remover, né? A gente vai tirar. Mas qual é o problema? O splice, que é um método dentro de um array no JavaScript que me permite cortar um pedaço desse array, o que a gente tem que passar para ele é o index, né? Então a gente tem um array e fala para ele, ó, você vai cortar desse index até a quantidade de casas que a gente especificar no segundo parâmetro. Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar no Excel para ficar mais fácil de a gente entender qual é o problema que nós iremos ter. Vamos criar aqui o nosso vetor. Então, vamos dizer que a gente tem ali um vetor de x posições. Vamos colocar aqui o index do vetor. Beleza. Vou mudar aqui só a cor para entender. E aí lá a gente tem, na nossa aplicação, um vetor de objetos, mas vamos dizer que a gente tem qualquer coisa aqui dentro, né? Vamos fazer o de sempre lá, o aleatório entre 0 e 10. Ok? Só que no nosso caso ali ele é um vetor de objetos, mas a ideia é exatamente igual. A única coisa que ao invés de guardar um número, ele guarda um objeto com várias informações lá dentro. Beleza, então tem o meu vetor lá. O que o splice faz, pessoal? Quando a gente passa para o splice, por exemplo, o primeiro parâmetro ali, nesse caso a gente está colocando ID, mas se a gente colocasse aqui, ó, 3, ele vai até o index 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vem aqui, 0, 1, 2 e 3. Opa, parou aqui, né? E o que ele vai fazer? Ele vai desse cara remover, né? Então, ele está nele e vai remover a quantidade de casas para frente. E quando eu coloco 1, obviamente que ele só vai remover este cara aqui, ó. Né? Ele só vai remover um item. Se eu coloco 2, ele vai avançando e vai cortando este vetor, né? Ele vai cortando este vetor. No caso aqui, vamos colocar os valores como se a gente tivesse criado as tarefas de 1 a 7 ali. Vamos dizer que eu removi o 3. Né? Então eu tirei esse cara aqui, o 3 ou 4, vamos dizer que a gente removeu 2. E obviamente que no JavaScript, como a gente tem a possibilidade, não, né? Os vetores eles são inteligentes e à medida com que a gente tira informação, ele só tem aquela quantidade de informação que fica dentro do vetor. Então se a gente pegar e tirar o 3 e o 4, o que acontece? O meu vetor é isso daqui. Então agora eu não tenho, vamos excluir essas linhas aqui, ó. Eu não tenho, né, mais a mesma estrutura. Então eu continuo tendo os índices que a gente está vendo aqui, mas vejam lá que a gente tem o 1, o 2, o 0, 1, o 2, o 5, 6 e o 7. Se eu mandar remover o 6, clicar no 6 agora, ele tinha que remover este cara. Mas ele vai tentar encontrar pela função splice o sexto elemento, né, o sexto index. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está passando o ID e o splice funciona, né? Ele busca aquele cara para fazer o corte dentro do vetor pelo index. Então é por isso que em uma determinada situação ele vai parar de funcionar. Na verdade, parar de funcionar ele não vai, mas ele vai funcionar de maneira errada. Ok? Então este é o problema, porque a gente está passando o ID e o splice ele remove, né, ele encontra o index. É isso que está acontecendo e é isso que a gente precisa resolver. Então o que a gente precisa fazer, pessoal? Com base no ID que a gente tem aqui, porque a informação que a gente tem é o ID, né, a gente, ao clicar num botão aqui, a gente não sabe qual, porque se a gente soubesse qual é a linha aqui que a gente está clicando, aí beleza, porque a mesma quantidade de linhas que a gente tem aqui é a mesma quantidade de posições que a gente tem no vetor, e daí a gente faria essa remoção.
né? Mas a gente tem o ID. E é exatamente, pessoal, como acontece em todas as aplicações que a gente trabalha. A gente sempre vai trabalhar com ID. Nunca fique se preocupando com qual é a linha que você está clicando. Geralmente você vai ter uma informação que é uma informação única, que é o ID. Ah, mas o 3, né, não é a segunda posição. O problema é teu. Você vai ter que se virar para descobrir que o 3 está na segunda posição. É assim que funciona na maioria das coisas que a gente desenvolve quando clica numa tabela, numa lista, né, e assim por diante. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Então a gente tem aqui a informação que a gente passa é o ID, né? Só que a gente precisa encontrar o index, né? A gente passou lá, clicamos no 6, o que precisa retornar para nós aqui é o 4, porque daí a partir desse 4 a gente faz a remoção da informação correta. Como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente poderia fazer? Ah, professor, poderia, vamos pegar aqui, né? Vamos voltar lá para o Visual Studio Code. Poderia criar um for aqui, percorrer o meu vetor, né? E daí um for normal. Por que um for normal, né? Porque o for each não se preocupa com o index, ele percorre todo mundo. Então eu precisaria saber qual é o index desse cara. Então um for normal. E aí teria que ter um if que perguntaria, né, à medida com que vai percorrendo os itens da tabela, se aquele cara que está sendo percorrido é igual ao ID do cara que chegou para nós como parâmetro. Se fosse, maravilha, encontramos o cara que a gente queria, e aí, como a gente está no meio de uma iteração, a gente vai ter o valor do contador, que bem provavelmente seja o i. E aí é só passar o i para cá, né, e remover uma posição, né, a posição que ele se encontra. Funcionaria? Perfeito. Funcionaria sem problema nenhum. Se a gente implementar aqui, ó, eu vou fazer rapidinho, porque é algo que a gente já conhece, né? Então, criaria ali o nosso i, que recebe 0, enquanto o i for menor, e daí a gente pode... eu deixei comentado? Não, acho que não, acabei não deixando comentado. Mas a gente tem que pegar o tamanho do nosso vetor. Deixa eu só lembrar qual é o nome do nosso vetor. O nome do nosso vetor é o tarefas. Então, enquanto o i for menor que tarefas, né? E aí a gente vai ter o length, que é o tamanho dele. Então, ele vai percorrer todas as posições do nosso vetor. Ponto e vírgula e mais. Beleza, até aí que, né, a gente já viu. Aí o que eu preciso fazer? Verificar se o ID que a gente recebeu como parâmetro, né, que foi o cara que foi clicado, é igual ao tarefas na posição do contador. Então vejam, né, pessoal, a diferença de a gente ter um for tradicional, que é esse com a estrutura que a gente tem a mesma lá, a mesma estrutura lá no C, de um for each, né? O for each a gente não se preocupa com nada disso. Simplesmente fala, ó, percorra aí esse cara, o nome do objeto que a gente vai utilizar é esse, e toda vez que eu precisar fazer alguma coisa, eu pego este objeto aqui e faço. Mas aí eu não tenho, né, como saber, se eu não criar num for each um contador manual, qual é a posição do cara que a gente está percorrendo. Como o for já tem essa estrutura, então vamos utilizar ele. Então olha lá, ó, se o ID que a gente receber for igual ao tarefas na posição i, mas tarefas na posição i é todo o objeto que contém o quê? Vamos voltar lá, ó, um objeto que contém código, tarefa e data formatada. Então o que a gente quer do objeto? O código. Então se o ID for igual ao código, né, naquela posição ali, né, que está sendo percorrida e não me importa, beleza, encontrei o cara que eu preciso. Poderia dar um break aqui, ponto e vírgula, porque parou, eu não preciso continuar percorrendo, porque eu encontrei, e aí é só passar o valor de i aqui, ó, porque foi o valor que parou. Né? Então, como eu estou dando um break para parar o meu laço de repetição, o valor de i, que foi o valor encontrado, né, que foi o último valor acrescido ali, né, nessa variável, é o valor daquele código que foi encontrado. A gente faz o splice aqui daquela posição até a próxima, né, removendo somente aquela posição.
Funciona isso? Funciona. Dá para a gente utilizar isso daqui, se a gente rodar isso daqui, já vai funcionar. Mas, pessoal, como eu venho falando para vocês aí no decorrer de algumas aulas, o JavaScript ele tem evoluído, está evoluindo bastante, né? Então, já existe dentro do vetor uma função que, passando ali algumas informações, ele já consegue encontrar o index para mim, sem que eu precise fazer tudo isso daqui. Internamente, essa função vai executar algo que é exatamente igual a isso, ou algo muito parecido igual a isso, né? Que é percorrer o vetor e perguntar se, né, bate as informações ali. Mas então a gente já tem uma função dentro do vetor, e aí a gente consegue fazer isso daqui em uma linha. A única coisa que a gente vai precisar, assim como a gente precisava aqui, só que aqui era o contador, aqui a gente vai precisar de uma variável para guardar o valor do index que foi encontrado, né? Então, para a gente poder fazer isso, existe uma função, pessoal, chamada em qualquer vetor dentro do JavaScript. Então, vamos pegar aqui o nosso array, né, o nosso vetor, chamado findIndex. Ou seja, encontre o index com uma determinada condição que eu vou passar, né? Encontre o index, daí a gente passa aqui o ID. Olhando para isso daqui, pessoal, se eu criasse, né, tentasse rodar, isso daqui não vai funcionar, né? Mas olhando para isso daqui, qual é o problema que vocês acham que nós teríamos aqui, ou por que vocês acham que isso daqui não iria funcionar, olhando isso daqui e olhando o que eu tenho aqui em cima? Quem consegue me dizer o porquê que... Ele não vai dar um erro, mas ele não vai funcionar, né? Não vai acontecer o que a gente espera. Quem consegue me dizer aí qual é o problema, ou o que está faltando na parte de baixo, para que ele consiga encontrar o index com base naquele ID? Veja o seguinte aqui, ó, quando eu faço a comparação, eu comparo com o quê? Com o código, né? Então eu digo, ó, daquele item que você está percorrendo, eu quero comparar o código, porque eu tenho a tarefa e eu tenho a data formatada, então eu tenho que especificar qual é o campo. Isso daqui que eu estou fazendo é a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui, ó, tirasse o ponto código daqui. E aí eu estaria perguntando pelo ID e comparando com o objeto inteiro, né? Com o objeto inteiro que a gente está formando lá em cima. Então não daria, porque o objeto inteiro tem várias informações. Tem o código, tem a tarefa e tem a data formatada. Então eu tenho que especificar aqui que eu quero daquele objeto comparar o código dele com o código, né, ou o ID que está chegando ali para nós. E aqui é exatamente a mesma coisa. O findIndex ele vai percorrer todo o nosso array. Mas a cada posição que ele percorre, ele tem um objeto. E esse objeto tem 3 informações, ou quantas informações tiver dentro desse objeto. Então, a gente tem que se preocupar de quando trabalhar com um objeto, pessoal, esse objeto ele tem atributos, propriedades, né, que são esses carinhas que a gente criou aqui, e aí a gente tem que especificar o que daquele objeto a gente quer comparar, né? Então é a mesma coisa que eu falei lá no começo com relação, por exemplo, à caixa de texto, né? A caixa de texto, não adianta só eu pegar, né, toda a minha caixa de texto, eu tenho que especificar que dela eu quero o valor, porque uma caixa de texto tem o quê? Tem cor, tem borda, tem tamanho, tem valor, tem clique, tem um monte de coisa, né? Então, a caixa de texto também é um objeto, mas já é um objeto pronto que vem para nós, né? E aí, quando a gente vai pegar a informação que está lá dentro da caixa de texto, a gente especifica, ó, me dá o valor dela. Porque se eu simplesmente tiro isso daqui e falo, ó, eu quero somente a caixa de texto, vai vir valor, vai vir nome, vai vir ID, vai vir tamanho, borda e tudo que constrói, né, compõe a caixa de texto. Então o nosso objeto aqui, ele tem o quê? Ele tem 3 informações e eu quero encontrar o index pelo ID. Beleza, aí como é que eu faço isso aqui utilizando o findIndex?
Da mesma forma, pessoal, que eu mostrei aqui, ó, com aquele for each inline que a gente tinha, onde eu tinha que criar essa estrutura aqui, que é uma expressão lambda que a gente chama, que a gente pode, em uma linha, resolver todo o problema. Então vamos lá, ó. Eu vou criar o nosso objeto, pode ser o objeto T, de tarefa. Aqui a gente coloca T porque é tarefa, pessoal. Na maioria dos lugares onde vocês vão procurar e vocês de repente encontrem uma expressão dessa, porque dá para utilizar no for each, dá para utilizar no find index, tem a função map, tem várias funções que utilizam essa estrutura. O nome deste objeto que a gente está dando aqui, neste caso de T, geralmente, no geral, quando a gente está programando, a gente dá o nome dele de X. Ah, professor, por que X? Para ser genérico. Se eu precisar aproveitar isso em outro lugar, eu não preciso ficar... Ah, aqui é produto, então vai ser P. Aqui é pessoa, vai ser P. Tarefa vai ser T. Então, geralmente, a gente dá o nome desse cara de X. Ele vai ter um nome genérico e eu posso utilizar ele, de repente, em mais ocasiões. Mas é só o nome do objeto, é só o nome de uma variável. Então, a gente vai criar o objeto. Vamos colocar o símbolo do tal que é o igual e a flechinha para o lado, porque ao lado a gente vai então fazer a comparação. Então, o T é a representação do objeto inteiro que está sendo percorrido num determinado momento, e não importa em qual determinado momento ele está sendo percorrido. É o objeto que está ali no momento sendo percorrido. Então, dele eu quero saber se o código é igual ao ID. E tá pronto. É isso daí. Né? Então agora, essa função que é o find index, pessoal, ela já vai, né, percorrer todo o nosso vetor, assim como a gente fez no for each, e perguntar se o T, né, se é o objeto tarefa no código, no atributo código, é igual ao ID que chegou aqui. Ou seja, isso daqui é exatamente igual a isso que a gente tem aqui em cima. Só que aqui a gente tem uma sintaxe um pouco mais nova, e quem for trabalhar com JavaScript, pessoal, se acostume a utilizar essas... claro que os métodos vocês vão descobrindo, né, com o passar do tempo, mas com essa sintaxe, em fazer várias coisas em uma linha só, porque isso, digamos assim, está bem na moda e é muito bem visto a utilização desses caras. Porque o que acontece? Quem faz dessa forma vai funcionar, quem faz dessa forma vai funcionar. Mas, por exemplo, se duas pessoas estão basicamente concorrendo a uma entrevista de emprego, por exemplo, assim, o cara vai falar, pô, esse cara aqui já conhece um pouquinho mais, já entende um pouquinho mais da sintaxe, de repente ele já se atualizou. Não que não vá funcionar. Né? Isso daqui é exatamente igual ao que a gente tem ali embaixo, mas a gente consegue resolver várias e várias coisas trabalhando em apenas uma linha. O JavaScript, pelo menos, tem evoluído bastante para resolver coisas, várias coisas, digamos assim, em poucas linhas, em uma linha, duas linhas e assim por diante. Olha lá, reduziu o código do Radix que tinha feito em 50 para 8 linhas, utilizando essa sintaxe, essas coisas assim, Lohan? Não entendi. Aí, ó. Então, o funcionamento, pessoal... Ah, professor, questão de performance. Questão de performance vai ser igual, porque por trás dos panos, esse find index faz algo bem parecido com isso. Mas para quem está programando, fica muito mais limpo, né? Fica muito mais clean ali a coisa. Então, pessoal, isso daqui, quem trabalhar com JavaScript vai ver bastante, ok? Tem a função map, a função reduce, tem um monte de função dentro dos arrays, né, do array, né, do objeto array no JavaScript, que você vai resolver com isso daí, você vai ver que vai ficar show de bola a tua aplicação. Então vamos deixar comentário esse cara. Não, Ctrl barra. A função find, para o vetor, eu usei ela no projeto do jogo em um objeto. Beleza, só que a função find, o que ela vai te retornar, Bigulia? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, porque é bastante função, mas a função find, deixa eu ver se tem a etiqueta dela. Ele não vai falar o que. Mas a função find, ela vai retornar o objeto inteiro.
Se eu não me engano, a função find retorna o objeto inteiro. Então, se eu utilizo ao invés do find, primeiro vamos confirmar, né? Porque eu não lembro de cabeça. Find JavaScript, mas acho que ela retorna o objeto inteiro que ela encontrar. Você utilizou dessa forma no teu projeto? A função find retorna o primeiro valor, e como o primeiro valor, como a gente não tem a tipagem estática, se é um objeto, ele retorna um objeto. Se é um número inteiro ou uma string, ele vai retornar o objeto. Find, aí você estava perguntando pelo tamanho do teu ship, que é o seu navio, é isso? É o da Batalha Naval? Isso? Aí, ó. Se ele é igual, é isso aí. É isso aí. Então o que acontece? Ó, o exemplo do bigulinho ali, pessoal, se a gente fizesse a mesma coisa, vamos inclusive duplicar aqui, ó. Se eu faço a mesma coisa, ó, vou manter a comparação, quero buscar pelo ID, mas eu não utilizo o index, né, o find index, e utilizo só o find, aqui ao invés do index, eu tenho o meu objeto inteiro. Ele retorna todo o objeto para vocês, né? Então o find ele pode ser utilizado para encontrar um determinado objeto ou um determinado valor dentro do seu array com base numa comparação que você faz aqui. Só que aqui nesse caso ele retorna o objeto inteiro. Nesse caso aqui ele retorna o index daquele objeto. Então, se vocês procurarem por funções dentro de array no JavaScript, vocês vão ver que tem várias e várias coisas, muita coisa interessante que dá para a gente trabalhar e reduzir o código. Inclusive, pessoal, o que a gente coloca aqui, né, essa comparação que a gente está colocando aqui, é a mesma comparação que a gente coloca dentro de qualquer if. Então aqui eu estou comparando um código sendo igual ao outro. Se eu quiser comparar com o maior, eu consigo. Se eu quiser comparar com o menor igual, eu consigo. Se eu quiser colocar duas comparações, né, quero fazer pelo código e mais alguma coisa, é exatamente igual. Então as comparações que vocês colocam aqui depois do tal que é a mesma comparação que você colocaria dentro de qualquer if, não muda nada. Se funciona no if, tem que funcionar aqui. Com uma comparação, com duas, com e, com ou, com maior, menor, igual, diferente, não importa. Ele vai montar essa estrutura aqui para vocês e vai conseguir encontrar aquele determinado objeto ou o index, não importa, o cara que está sendo buscado ali. Então, de repente, para a gente só fazer aqui ó, um teste, vamos imprimir no console tanto o index encontrado quanto o objeto que a gente viu ali. Beleza? E aí vamos então rodar isso daí e ver, né? Por enquanto o splice vai dar errado ali, né? Inclusive o i não existe, então ele vai dar errado. Então eu já vou colocar o index aqui, ó. Então encontrou o index lá para mim, ele vai remover daquela posição mais uma, né? Mais uma não, aquela quando tem um é só aquela, né? A partir de 2, 3, de 1 para cima ele vai removendo as casas que tem ao lado. E é o que eu disse lá no começo, né, pessoal? Quando a gente começou a trabalhar com JavaScript, a grande questão agora de a gente trabalhar com JavaScript e o negócio está ficando cada dia mais legal o que a gente faz aqui no front, a gente consegue fazer no back agora porque a gente tem o Node.js que trabalha com JavaScript no back-end, né? Porque o que acontece? A maioria das linguagens de programação web, a gente tem a parte front-end, que é o que a gente está vendo aqui, JavaScript, CSS, HTML, toda essa questão que a gente já viu aqui. E o back-end é uma outra linguagem, é um C# da vida, é um Java, é um PHP, Deus me ouça que daqui uns dias ninguém mais use. Que mais? A gente tem o Ruby, a gente tem um Python, ok? Não, pessoal, não é que eu não gosto de PHP, mas ele já está indo para o beleléu, né? Já dá para enterrar. Não, mas tem muita coisa desenvolvida ainda lá e tem muita manutenção e muita gente que trabalha. Eu brinco porque é uma das linguagens que eu nunca desenvolvi na vida. Eu acho que eu vi na faculdade, mas eu não foi uma linguagem que eu procurei trabalhar a fundo. Né? Mas então, voltando ali, né?
Quando a gente, por exemplo, agora desenvolve quando a gente desenvolve agora em JavaScript, agora entendendo isso daqui, por exemplo, vou criar um objeto var, vou fazer esse find index, aí isso daqui agora a gente não utiliza mais apenas para o front, a gente utiliza para o back também. Então, por exemplo, se eu crio uma página que tem um formulário e eu mando essa informação lá para o meu back-end, isso daí vai ser processado, eu vou precisar fazer um if, eu vou precisar fazer um for, eu vou precisar fazer qualquer coisa, é isso daqui, é esse código que a gente está vendo que vai funcionar no teu servidor. Então, por isso que JavaScript tem ficado cada dia mais interessante, justamente por unir essas duas questões. Recentemente, C Sharp teve uma atualização no .NET Core deles lá, que é o Blazor, que consegue fazer a mesma coisa que o JavaScript está fazendo, que é porque o Node tem a sua linguagem JavaScript e o front é em JavaScript. Em C Sharp agora a gente tem o Blazor, que dá para desenvolver em C Sharp no back-end e C Sharp no front-end também. Né? Não vi esse cara ainda, programo bastante em C Sharp, mas não criei nenhum front utilizando o Blazor, mas a ideia é parecida com essa. Mas vamos rodar aqui e vamos ver o que deu. Vamos ver o que vai ser apresentado ali no nosso console. Então já vamos abrir ele aqui. Então vamos lá, vamos primeiro adicionar, deixa eu só mudar para o console aqui, não precisamos dos elementos, vamos adicionar aqui qualquer coisa, e beleza, legal. Aí vamos remover aqui, vamos remover o 2, ó. Então olha lá, ó, o index ele mostra o index 1, porque foi o segundo cara a ser removido, o segundo item da lista, né? Então ele mostrou o 1, justamente porque começa no 0. E o find, ó, retorna o objeto inteiro. Ok? Então a diferença de um para o outro vai retornar o index e o find retorna o objeto inteiro. Se eu quiser, por exemplo, agora deste objeto inteiro imprimir a tarefa, tá pronto. Já peguei um objeto que eu precisava e trabalhei com aquele atributo específico. Então, se a gente rodar ali agora, ó, ao invés do objeto inteiro lá, ele está pegando o objeto, mas eu estou mandando imprimir agora, ó, só a tarefa ali embaixo. Ok? Então, pessoal, tem um monte de coisa, um monte de funções que a gente não viu, mas quem quiser se especializar e dar uma olhada, recomendo, porque tem bastante coisa bacana. Então, agora ele já está removendo de forma correta. Eu vou tirar os consoles aqui porque é só impressão. Este cara eu vou deixar comentado porque a gente não vai utilizar ele. Então eu encontro o index pelo ID utilizando o find index, que é a mesma coisa que a gente faria tradicionalmente aqui em cima, e mando, né, o JavaScript cortar para nós essa informação. Beleza? Vamos deixar aqui tudo junto no final e em cima os comentários. E aí, por fim, pessoal, a questão do como é que a gente vai fazer para salvar essas informações, né? Essas informações que a gente tem do array dentro do navegador, porque o array, o navegador, isso de uns tempos para cá, isso não era assim que funcionava antes, tem ficado mais fácil também. Ele tem um espaço dentro do navegador que é o local storage, né, que é o armazenamento local, que a gente pode salvar informações lá dentro. Vejam esse cara, pessoal, de uma forma assim, eu vou utilizar ele para salvar uma ou outra informação que tem que ficar no navegador de quem está utilizando, ok? Porque a gente vai salvar, a aplicação vai salvar no navegador de quem está utilizando. Então, por exemplo, se eu pego isso daqui, disponibilizo na web, né, em alguma URL, algum domínio, servidor lá e tudo mais, e todos vocês acessam essa aplicação, cada um vai adicionar as suas tarefas, porque a gente só está trabalhando local, não está trabalhando num banco, né, e ninguém vai ter acesso à tarefa do outro. E quando a gente mandar salvar, esse cara ele vai salvar no seu navegador. Então a gente utiliza o local storage, pessoal, para salvar informações que com base naquela pequena informação eu consigo pegar outras coisas, como por exemplo, se eu acessar agora o Submarino,
Bem provavelmente pelas aulas que eu já dei anteriormente, eu utilizo o Submarino geralmente para mostrar algumas coisas aqui, eu vou ter o meu carrinho de compra já preenchido, a não ser que tenha resetado, né? Mas eu acho que eu resetei o meu carrinho de compras, eu acho que eu apaguei. Ah não, tá lá, ó, já mostrou, ó, 7 itens, estão vendo lá, ó? Então o que acontece, pessoal? Obviamente que não vou entrar ali nos detalhes e tudo mais, mas a aplicação salva uma informação no meu navegador, que com base nessa informação, quando essa página é aberta, ele pega e consegue, por exemplo, recuperar qual eram as informações ou os produtos do meu carrinho. Então, bem provavelmente, a gente depois até pode dar uma olhada, eu acho que o Submarino não salva todo esse array lá. O que que... E desde então eu passei a morar com eles. Eu via minha mãe Sara, com pouca frequência. Sara, o teu áudio está aberto, Sara. Escutou? Não? Bom, vou ter que mutar aqui, senão eu não vou conseguir continuar. Mas não vá com eles. Então o que acontece, pessoal? O local storage ele tem que ser utilizado para isso, ok? Para que, por exemplo, você salve e o que geralmente não, né? Se eu entrar no meu carrinho aqui, ver meu carrinho, vocês vão ver que na URL, eu acho que eu vou precisar adicionar alguma coisa no carrinho para ele mostrar aqui em cima. Quando ele entra direto no carrinho, ele não mostra. A não ser que eles tenham alterado isso. E isso varia de e-commerce para e-commerce, né? Mas eu gosto de mostrar o Submarino porque tem algumas informações que ficam expostas e não tem problema nenhum. Quer ver? Deixa eu adicionar um item dentro do carrinho. Podia ser mais fácil, podia aparecer qualquer item para eu poder adicionar, né? Deixa eu pegar aqui qualquer coisa. E deixa eu adicionar esse cara, um item ali no carrinho. Cara, aí é uma análise que a gente tem que fazer bom que não vai, né? De e-commerce para e-commerce. Você pode desenvolver isso de N formas, ok? Tem que dar uma olhada. O que eu quero mostrar agora, ele vai ser mostrado na URL, a não ser que o Submarino tenha mudado isso nas 2, 3 ou 4 semanas. E a não ser que eu consiga entrar também. O Submarino sempre fica meio devagar. Então pode ser. Então pode ser. Ou pode ser por pesquisar um item. Muito obrigado. Vamos colocar celular aqui, né? Melhor, mais fácil. Vamos adicionar um item ali, ó. Vocês vão ver que ao esse item chegar no meu carrinho de compras, ele vai mostrar um ID. Deve estar. Já saiu o preço do PS5? Não, né? Eu não vi, pelo menos. Barato não vai sair com o dólar que tá agora, né? Infelizmente. Um rim. 10 mil, tá baratinho, né? Quase de graça. Puta, que beleza, hein? Acho que pro PS5 vai ficar mais pra frente, né? 10 conto é muito caro. Mas olha lá, ó. Estão vendo lá em cima, pessoal? Na minha URL, que eu tenho aqui, ó, um cara chamado Cart ID. Aqui em cima, ó. Esse ID aqui, ó, pessoal, é um ID que fica exposto pelo simples fato do que... professor, mas pô, como é que eles apresentam aí o teu ID e tudo mais? Porque aqui não tem dado nenhum meu. Esse é só o ID do carrinho. É que nem você pegar um carrinho no supermercado, colocar um monte de coisa dentro deste carrinho e simplesmente largar esse carrinho no supermercado. Tem alguma coisa tua lá? Não, não tem nada. É exatamente a mesma coisa. E a questão é o porquê que essa chave geralmente ela fica, né? Esse guide ele fica exposto aqui. Porque eu posso criar o meu carrinho aqui, de repente eu estou pesquisando alguma coisa para você, eu crio o meu carrinho, mando isso daí para você, você já tem o carrinho pronto. Se você entrar e finalizar a compra, agora aqueles itens vão fazer parte da sua compra.
ok? Então é só um ID e é por isso que essa chave fica exposta, porque a gente depois pode mandar para outras pessoas, de repente achou alguma coisa, já está pronto, manda o link, a pessoa vai lá e compra. Fechou. Então provavelmente, pessoal, o que o Submarino grava no local storage é esse cara, porque daí com base nesse cara aqui, né, ele consegue trazer essas informações. Na disciplina de orientação a objetos eu faço um carrinho de compra exatamente que nem esse, a única coisa que eu não deixo exposto aqui, eu mostro as duas formas, mas dá para fazer. A gente faz algo bem parecido com isso, né? Então, o que acontece? Bem provavelmente o Submarino salva este ID lá no seu local storage. Quando essa aplicação é aberta, ele recupera esse seu ID, vai lá no banco e traz todos os itens relacionados a este cara aqui. Então, ele guarda uma pequena informação que vai fazer, pessoal, com que algumas coisas já aconteçam na sua aplicação sem que precise ficar recarregando ou perdendo informações. Quando a gente efetua o login, por exemplo, no e-mail, geralmente a gente marca para ficar logado. O que acontece? A aplicação vai lá e grava, né, uma pequena informação que quando o site é aberto, ele vê que tem que se manter conectado e já passa para a página, por exemplo, da caixa de endereço. Ok? Essa é a ideia. O que a gente vai fazer aqui, como a gente não tem banco de dados, não tem nada aqui, né? A gente vai gravar todo o objeto lá dentro, todo o nosso array, ok? Mas para vocês verem como é que funciona a coisa, e fazendo com array você consegue fazer com qualquer coisa, né? Dá para fazer com qualquer coisa que você precise salvar dentro do seu navegador, mas sempre lembrando pequenas informações, né? A ideia não é ficar enchendo o navegador de informação lá dentro. Como é que a gente faz isso então, pessoal? Na verdade é bem simples, né? Na verdade é bem simples. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar uma função separada chamada, sei lá, salvar navegador, vou colocar aqui, né? Porque a gente poderia ter, inclusive, né, extraído isso daqui, ó, toda essa parte aqui para uma outra função chamada gravar tarefa, né, e coisa assim, mas deixamos lá. Vamos deixar aqui, ó, salvar navegador. Não, vamos colocar aqui salvar dados navegador. Então a gente sabe que a gente vai salvar os dados no nosso navegador, que vai ser, né, o nosso local storage, ok? E aí, ó, pessoal, para salvar é só chamar este cara, o local storage, né? Ele é uma variável local dentro do JavaScript que vai ter uma função lá dentro, ok? Que é a função setItem. E com essa função eu já consigo salvar a informação, já consigo jogar alguma coisa lá dentro, né? Aí o que acontece? Essa função, né, ela precisa de dois parâmetros, a gente precisa passar. Lógico que a gente precisa passar o nosso vetor de tarefas, né, o nosso array de tarefas, que é onde a gente tem todas as informações, só que a gente precisa dar um nome para ele. Porque se eu vou salvar, obviamente depois eu vou recuperar. É a mesma coisa que uma variável. Eu guardo uma informação lá dentro de uma variável e depois eu puxo essa informação pelo nome da variável. A ideia é a mesma aqui, né? Então a gente vai ter uma chave, que é o nome, e um valor, né? Chave, valor. Então o que a gente vai guardar aqui, ó, é criar um cara chamado, por exemplo, tarefas. O nome dessa informação, né, que eu vou guardar no meu navegador se chama tarefas. E o que eu vou guardar lá? O meu vetor chamado tarefas. E aí está quase lá. Então eu estou criando um espaço no local storage do meu navegador chamado tarefas, que vai guardar as informações que tem dentro do meu array. Ok? A única coisa que acontece, pessoal, é que eu não posso simplesmente salvar essa informação direto de um vetor. Eu tenho que converter isso para algo que o meu navegador consiga entender, que é basicamente uma string. Eu preciso converter este vetor para uma string, né? Só que essa string ela tem que ter um formato.
E o formato que a gente vai utilizar, pessoal, é o formato JSON. Por quê? Porque já tem uma função pronta que pega um vetor e converte para JSON. Quem não souber o que é JSON, pessoal, já deu uma comentada em algumas aulas, só dá uma olhadinha neste cara aqui. Ele é o formato que a informação ela fica, né? Começa com chaves, daí tem com chaves, né? Daí tem uma chave, 2 pontos, o valor, e aí a gente vai montando a informação no formato JSON. Não vou entrar, obviamente, aqui no que se trata esse cara, mas com certeza alguns de vocês já sabem e com certeza daqui uns dias, nas próximas disciplinas, vocês vão começar a trabalhar bastante com esse cara. Então o que a gente vai fazer? Ó, tem aqui ó, o JSON ponto stringify. Ele pega qualquer cara, né, geralmente um array, a gente geralmente faz isso com um array, e transforma este array para uma string em formato JSON. Porque basicamente o que a gente guarda dentro do local storage, pessoal, é uma string, ok? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ó, vamos fazer isso no console, para vocês verem como é que este cara vai ficar. .log, e aí vamos pegar exatamente o que a gente fez aqui, e vamos colocar aqui, ó. Console.log, e ele vai fazer esse stringify, ele vai pegar este array e converter por uma string, né, em formato JSON. Beleza. Vamos ver no console e depois vamos ver, ó, a gente consegue ver lá pelo inspecionar onde é que esse cara fica no nosso navegador. Vamos lá. Então vamos aqui, ó, imprimir, adicionar qualquer coisa, né? Eu criei a função, só não chamei a função. Né? Vejo que a função está aqui, mas ela nunca foi chamada. Então, assim que a gente chama o renderizar tabela, ó, lá no clique do botão, né, aqui no else, porque existe alguma coisa na caixa de texto, adiciona dentro do array, renderiza a tabela lá no HTML, a gente chama o salvar, para que ele salve no navegador. Toda vez que a gente adicionar, ele vai salvar um cara lá dentro. Se já existir, ele simplesmente substitui quem está lá dentro. Então, por exemplo, a primeira vez não vai ter um cara chamado tarefas, beleza, ele vai lá e cria. A segunda, ele limpa quem está lá e salva o novo, e ele vai fazer sempre assim para nós. Beleza. Agora, chamando a função, a gente consegue ver o que vai acontecer no console também. Então, olha lá, estou vendo aqui, ó, isso daqui que foi impresso é o formato JSON, ele segue este formato aqui. Quando é um array, ele começa com colchetes. Como é um array de objetos, um objeto sempre é representado o início dele pelas chaves. E a gente tem ó, a mesma estrutura que a gente já conhece aqui da tabela, só que sendo representada aqui no formato JSON. Isso é o formato JSON. Se eu adicionar mais um cara aqui, ó lá, agora ele mostra dois aqui, né? Vejam que começa aqui, tem uma chaves que fecha o primeiro objeto aqui e depois uma outra que começa o segundo objeto. Isso daqui é possível de gravar no local storage. O array do jeito que a gente conhece lá na memória e tudo mais, não dá. Então a gente tem que converter para JSON e esse JSON ele é salvo, pessoal, dentro do nosso agora dentro da nossa do nosso navegador. Que por acaso eu não lembro mais de cabeça, mas acho que é application. Venho aqui em application agora, ó, e a gente vai ter o local storage. Vamos abrir esse local storage, ó, aqui. É desse cara, session storage, deixa eu ver. Eu só não, acho que ele não salvou ainda, deixa eu só ver o negócio. Por que ele não salvou? Já era para ele estar mostrando ali, na verdade. Application, local storage, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu adicionar. Deixa eu fechar o inspecionar e abrir de novo, só para ver se ele atualiza em tempo real ou não. Estranho, por que ele não está salvando?
Ah, não, ó. É que ele tava pequenininho aqui, ó, pessoal. Ó, é o local storage, tá vendo que ele tava pequenininho ali, ó. É só abaixar aqui, ó. E aí a gente vai conseguir ver, ó, esse tarefas sendo criado. Inclusive agora, se eu fechar o navegador e abrir de novo, vou abrir o navegador, não vou abrir nem na aplicação lá. Ó, vou abrir o navegador aqui normal. Vamos no inspecionar. A gente já vai conseguir ver que a informação continua lá. Ó, local storage, abrimos ele aqui. Opa. Será que eu preciso estar na minha página? Deixa eu rodar a página. Deixa eu parar ela aqui. O Firefox funciona um pouquinho diferente. Opa. Rodei do lugar errado. Pronto. Vamos ali no inspecionar. Eu acho que tem que estar com a aplicação aberta para conseguir ver o que aquela aplicação está guardando. Ó, eu acho que é isso. Ele vai mostrar lá para mim, ó, tarefas que a gente tinha antes, ó. Estão vendo ali, ó? Aqui não mostrou porque, ó, ele mostra o cara que está logado, na verdade. Ó, o cara que está logado, não, a página que está aberta, na verdade. Né? Por isso que ele não mostrou aqui. E aí aqui eu consigo ver, ó, as minhas tarefas. Quando eu clico nela aqui, inclusive eu consigo ver o que é um array aqui embaixo, né? Então agora eu abro e fecho as informações e as informações elas continuam lá. Aqui eu tenho outras informações que devem ser de coisas que eu já tinha salvo antes, né? Mas aqui a gente tem então o nosso array sendo salvo agora. O que a gente precisa agora fazer, né? Porque toda vez que eu adicionar agora, ó, vou adicionar aqui um novo, né? Vejam que ele apagou o cara que estava lá, né? Porque ele não sabia que tinha lá ou eu não recuperei, ele não faz isso automaticamente. Então vejam que quando eu abri a página, ele não fez nada para mim. Né? Não fez simplesmente nada, não mostrou os dados que estavam lá, mas estava lá, a gente conseguiu ver. Se eu seto a informação de novo, ele vai substituindo. Né? Então ele vai trocando as informações que estão lá dentro. O que eu preciso fazer agora, para finalizar agora, para finalizar tudo aquilo que a gente precisa, é o que? Ao carregar a nossa página, ou seja, né, aqui na raiz, sem estar em objeto nenhum, ó, quando eu crio o meu objeto de tarefas, eu estou criando ele vazio. Quando a minha página carrega, carrega ele de forma vazia, né, que é o que a gente colocou ali. O que a gente precisa fazer é o que? É trazer os dados do local storage. Então a gente precisa trazer os dados do local storage quando a nossa página for carregada para dentro do vetor de tarefas. Se tiver alguma coisa lá dentro, a gente vai preencher, obviamente, com o que a gente tem lá dentro. Se não tiver nada, eu crio um vetor vazio. A gente precisa indicar essa questão. Então, quando a nossa página ela é carregada, junto com ela, carrega todo o JavaScript que a gente tem aqui. E uma das coisas que acontecem é a criação da nossa variável, né, do nosso array de tarefas. Só que a gente sempre está criando ele vazio. Agora a gente vai tirar isso daqui, né, e vai carregar ele, né, de acordo com as informações que estão dentro da onde a gente gravou. Só que o que a gente precisa fazer agora? Como é que eu pego, na verdade, uma informação? Do mesmo jeito que eu coloco, né, ou de uma forma muito parecida. Se lá para colocar uma informação eu tenho o set item, para pegar a informação eu vou ter o ponto get item. E para pegar a informação, eu busco a informação com o mesmo nome que eu dei aqui, tarefas. E ele vai me retornar esse cara. Beleza, então eu vou pegar ali, ó, peço para que ele me retorne o tarefas. Ok. E aí, né, ele vai trazer as informações ali para nós. Só que,
Da mesma forma que para salvar eu precisava converter para JSON, que é aquela string que a gente viu ali, na hora de buscar vai vir em JSON. E eu preciso converter isso para o quê? Preciso converter para o meu vetor. Né? De forma direta, a gente não vai conseguir fazer essa questão. Né? Eu não consigo jogar o que vem de lá para dentro do tarefas. Então eu vou pegar lá o nosso JSON, ponto. Ele tem uma função chamada parse, que converte o que, pessoal? O JSON, né, para o nosso vetor. Então ele faz agora o lado inverso. Ele pega o que está em JSON, naquele formato que a gente viu, que tem colchetes, que tem chaves, isso, aquilo que a gente viu ali, e vai converter essa informação para dentro agora do nosso array de tarefas. Detalhe é que se eu rodar isso daqui, pessoal, vai funcionar? Talvez. Né? Por que talvez? Se eu rodar agora a minha aplicação do jeito que está agora, ó, e aí eu vou fazer o seguinte. Vou ter que rodar ela porque eu fechei. Ó, vamos fazer aqui, ó, vou parar e vou executar ela de novo. Só para mostrar agora a última questão. Ó, vejam que não trouxe nada. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inspecionar. Ó, ele está dizendo que... Não, mas aqui é do... Só deixa eu ver se é do Live Server. É do Live Server. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não, mas desse jeito já era para ele ter trazido... Ah, não, não era para ele ter trazido, não. E também não deu erro. Porque o que eu quero mostrar aqui, ó. A questão é... Vejam que primeiro ele não renderizou nada. Deixa eu fechar esse cara aqui de baixo, ó. Primeiro que ele não renderizou nada. Beleza, por que ele não renderizou? Ele não renderizou, pessoal, porque a informação está dentro do tarefas? Está dentro do tarefa. Mas quando é que a nossa função de renderizar ela é chamada? Ela só é chamada quando eu clico no botão. Então eu teria que clicar no botão para conseguir renderizar ela, do jeito que está. Então o que eu faço? Além de trazer a informação e jogar dentro do nosso array, como já está dentro do nosso array, eu simplesmente chamo a nossa função de renderizar tabela. Beleza. Agora eu já tenho a informação lá dentro. Agora a gente já vai trazer do local storage, quando abrir a nossa aplicação, vai pegar isso, converter para o nosso array, e como ela já está no nosso array, e este array é utilizado na função que renderiza a tabela, né, o tarefas, já é para a gente trazer as informações que estão lá. Mas essa não era... Ó, estão vendo aqui, ó, ele só recarregou sozinho, né, eu não dei, ele só deu refresh na página, porque quando eu salvo lá, ele atualiza aqui para mim automaticamente. E vejam que já veio, ó, show de bola. Agora eu já consigo, né, guardar a informação, então vamos lá. Ó. Vamos colocar qualquer coisa aqui e vou adicionar. Vou fechar aqui, ó. Ó, só que estão vendo aqui um probleminha que a gente tem, ó, 1, 2 e 1. Isso daqui é um probleminha que depois vocês vão ter que resolver. Porque o que acontece? Toda vez que a nossa página ela é aberta e o código recebe 1. O que o código tem que receber agora? O último ID deste carinha aqui, ó, que a gente trouxe do local storage, porque senão realmente vai dar esse problema. Mas esse é um problema para frente, para resolver para frente, não tem problema. Inclusive aquela minha aplicação que eu mostrei para vocês está assim. Mas qual que é a questão agora? Se eu mandar fechar uma... Só vou copiar aqui a URL, né, para não precisar rodar lá pelo live server de novo. E abrir o Chrome aqui, ó, e colocar para abrir a nossa página ali de tarefas, ó que legal, já trouxe todo mundo. Se eu adicionar mais alguém aqui, ó, vai entrar como 1. E claro que isso daqui vai zoar a nossa lógica do remover. Né? Se eu tentar remover esse, bem provavelmente o cara que seja removido, ó, vou remover o último. Ó, ele removeu o primeiro porque o ID1 foi o cara que foi encontrado, né? Então por isso que deu uma zoada aqui, mas é uma questão que dá para resolver rapidinho. Beleza. Ele trouxe aqui para mim? Trouxe. Fecho, abre, funciona? Funciona sem problema nenhum. Onde é que a gente vai ter o problema, pessoal? Vai ter o problema aqui, ó. Que a gente vai resolver agora rapidinho.
Se por um acaso não houver tarefas, ó, eu vou deletar, né, ali no application, local storage, na nossa página, eu consigo deletar ele, ó. Não tenho. Inclusive, posso deletar todos esses outros caras aqui que não estão sendo utilizados. Ok? Isso daqui é da outra aplicação que eu tinha, que eu estava salvando algumas coisas separadas. Mas como ele roda no mesmo servidor, ele reconhece que tudo isso daqui é dessa aplicação, mas não é, na verdade. Então, deletei agora. Né? Deletei, não tenho tarefas. Vamos dizer que é a primeira vez que eu vou abrir essa página. Obviamente, não tenho ninguém. E aí eu vou dar o F5 para recarregar e simular isso daí. Ó. Não trouxe ninguém, muito bem, porque não tem nada. Só que agora a gente vai dar uma olhada no console. Ó, estão vendo ali? Ó? Ele não consegue renderizar tarefas porque ele não é um iterable, né? Porque ele não é um objeto. O que acontece? Antes da gente resolver, ó, se eu pegar e mostrar o tarefas no console, ponto e vírgula, ó, recuperei o que está lá, exatamente como estava antes, só que agora não tem ninguém. O que acontece com essa variável de tarefas que recebe este resultado quando não tem ninguém? Vamos printar ali no console e vamos ver. Ó, nulo. Está nulo. E daí um objeto nulo ele fala, ó, não consigo iterar. Né? E aí se eu tentar, deixa eu puxar um pouco mais para baixo aqui, ó, adicionar alguém, ó, não vai. Parou de funcionar, porque eu não consigo adicionar esse cara dentro do meu array, porque o meu array está nulo, ele não é um array, esse cara está nulo, ele não é objeto nenhum, e aí automaticamente todo o resto não funciona. Resolvemos isso de uma forma simples e rápida, e aí, pessoal, fechamos a matéria do semestre. Como? Eu quero trazer isso daqui. Eu quero que ele traga para mim o que está lá, né, salvo no meu navegador. Mas se não der certo, então eu coloco aqui, ó, pipe. O que pipe significa em programação, pessoal, para nós até agora? O que o pipe... Uou, exatamente. Então ele vai tentar fazer isso daqui. Né? Ele vai tentar recuperar o que está lá no meu local storage e converter para o meu array. Se não der certo isso, né, então é isso ou um vetor vazio. Agora está pronto. Se ele não conseguir recuperar, vai ser um vetor vazio, porque lembra o que a gente tinha antes? O que a gente tinha antes era o que? Isso daqui, ó. Var tarefas recebe um vetor vazio. Beleza? Então eu estou fazendo a mesma coisa que a gente tinha aqui, só que agora ou ele tenta pegar daqui, ou ele faz isso daqui. Isso daqui, pessoal, é mais uma das coisas novas que a gente tem do... Quando eu falo novo, pessoal, é que não é o tradicional, né? Da programação tradicional que nem a gente tem visto aí em algoritmos, né? O que eu teria que fazer antes, né? Se não houvesse isso, eu teria que fazer um if, né? Perguntar se tarefas é igual a nulo. Se fosse igual a nulo, eu teria que pegar o tarefas e fazer ele receber um vetor vazio. Isso daqui é exatamente igual a esta linha que a gente fez aqui, né? Só que obviamente que daí eu não teria isso aqui, né? Então na primeira linha ele tentaria recuperar, não traria nada, então ficaria nulo, tarefas ficaria nulo, então seria igual a nulo. Então se é igual a nulo, a gente vai e cria um vetor, né? Coloca um vetor dentro de tarefas. É a mesma coisa que a gente fazer, pessoal, então com o pipe. E se ele não conseguir recuperar, que ele, para nós, coloque ele dentro do tarefas um vetor vazio. Aí agora, se a gente rodar, ó, não temos nada lá dentro, porque inclusive estava dando erro, inclusive não temos mais nem o Chrome. Vamos parar aqui e rodar de novo. Primeira coisa, inspecionar. Se já não der erro ali, é uma grande coisa, né, pessoal? Dar erro já é uma grande coisa. Se funciona, se funciona ou não, é outra coisa. Ah, mas aqui ele está dando erro
qual que é o nome do negócio que a gente usa? Live Server, né? Vejam que não é do nosso vetor. Vamos adicionar qualquer coisa lá, ó, funcionou. Então ignorem estes erros aqui que é do Live Server, né? E agora funcionou sem problema nenhum. Vejam que antes não estava funcionando porque não tinha nada. Se a gente for ali no Application novamente... Tá? Na verdade ele salva as informações que a gente tem aqui dentro também. Ó, vou deletar. Vou dar um F5. Ó, não tem mais nada, mas também não temos o erro. E se eu tentar agora de novo, funciona. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente está salvando um vetor inteiro, né, com várias informações. Porque, justamente para eu mostrar essa funcionalidade a mais. Mas a ideia é que a gente trabalhe com pequenas informações ali dentro e que essas informações sejam úteis para que, por exemplo, a gente recarregue um carrinho de compras como a gente tem lá no Submarino. Se vocês quiserem fazer o teste no Submarino, criar o carrinho de compras, vir aqui em Application e ver se ele salva dessa forma, vocês já conseguem ver como é que funciona. Pode ser que eles não salvem dessa forma. Pode ser que aquele ID que a gente está vendo ali não seja salvo no local storage, mas seja salvo no cookie, né, nos cookies. São coisas diferentes, mas também é uma possibilidade. Certo? Então, meus queridos, fechamos aqui o conteúdo. Desenvolvimento Web 1, então a gente obviamente não consegue ver tanta coisa, pessoal, mas espero que com essas aulas que a gente teve lá desde o começo, quando nos conhecemos lá na faculdade, tenha sido bastante útil para vocês, que vocês tenham conseguido aproveitar da melhor maneira possível, ok? Mas a gente fecha o conteúdo por aqui e aqui é só uma pontinha de várias coisas que a gente tem aí e que vocês vão conseguir, pessoal, tanto aprender na faculdade como trabalhando em casa, né, e pesquisando e estudando, né, e eu considero, pessoal, esse o maior ganho que vocês têm, pessoal, não é simplesmente ficar esperando ver como é que as coisas funcionam, os professores e tudo mais. Pesquisem, se atualizem, porque a gente tem muito conteúdo na internet, claro que às vezes as coisas não são tão boas, mas assim como a gente tem conteúdos excelentes, que criar essa cultura de, né, ir atrás das coisas, né, tentar resolver os problemas, pessoal, isso é extremamente importante na área que vocês estão inseridos e que bem provavelmente vocês sigam aí na sequência da carreira de vocês, da vida de vocês. Isso é extremamente importante. Beleza? Rafa, não sei se eu continuo com vocês, porque não temos ainda a grade para o segundo semestre. Não sei, sinceramente não sei, e vou lhe falar que de cabeça eu não sei quais são as matérias que vocês pegam na sequência. Então, eu acho que não, mas bem provavelmente para o segundo ano de vocês, que entra lá a disciplina de orientação a objetos, tem eu e o professor Gelsimar. Na verdade, esse ano a gente fez uma troca, né? Eu sempre ficava com as disciplinas de orientação a objetos e o Gelsimar com essas disciplinas. Esse ano a gente trocou um pouco para dar uma mudada, uma revitalizada, e é bacana. Mas talvez para o segundo ano, ok? E para os anos seguintes, bem provavelmente a gente se encontre aí novamente. Mas ainda não acabou, né, pessoal? Banco de dados eu não pego, é tudo... banco de dados e desenvolvimento de software. Talvez desenvolvimento de software, não sei, talvez desenvolvimento de software. Mas aí tem que esperar a sair a grade. A gente vai... A gente tem uma ideia, os coordenadores têm uma ideia bem interessante, que é nunca um professor ficar numa disciplina uma quantidade de tempo, ou vários anos, né? A gente não tem que nem, sei lá, as outras... e não é uma crítica, na verdade, mas que nem as outras universidades falam, tem a cadeira de tal professor. Não, aqui a gente vai sempre dando uma girada, né, nas matérias, porque a gente vai se atualizando, né, não fica parado num mesmo lugar muito tempo, e isso é muito bacana. Mas não sei, mas bem provavelmente, não sei nesse semestre, mas talvez para o segundo ano a gente se encontre, ou terceiro e quarto a gente vai estar sempre por aí. Todos já têm o meu contato, meu e-mail e tudo mais, pessoal, mas ainda não acabamos, né? Acabamos apenas o conteúdo, o tchau, né, e todas essas questões a gente deixa mais para frente. Pessoal, só para a gente encerrar ali, vou abrir, eu já tinha aberto, mas acabei fechando. Eu deixei lá no portal, né, assim como eu deixei no final do primeiro bimestre, as datas importantes, né, da nossa disciplina daqui para frente.
a gente, e tanto para desenvolvimento web quanto para algoritmos e estrutura de dados, eu coloquei a mesma coisa, né? Então não separei só na disciplina de desenvolvimento ou só na disciplina de algoritmos o que a gente tem naquelas datas, coloquei todas as datas das duas disciplinas ali no feed de notícias. Então só vamos abrir ali para fazer um fechamento aqui da aula de hoje, e depois fica o tempo disponível para quem quiser tirar dúvida, desenvolver o projeto. Eu sei que vocês têm algumas coisas para fazer. Então, a gente tem o tempo da sequência aí da nossa aula para isso. Mas só vamos abrir aqui para recapitular e para que não fique nenhuma dúvida. Beleza? E depois a gente só segue as datas aqui, fazendo as avaliações e o que a gente precisar aí para a sequência. E eu entendo, né? Agora eu vou tirar a dúvida, né? Quem que tinha perguntado, o Rafa, perguntou se eu continuo para o semestre que vem. Isso é uma pergunta boa ou isso é uma pergunta ruim, Rafa? Né? Porque, pô, vamos se livrar do professor ou vamos continuar, né? Tem essas duas questões. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Achei que ia continuar. Não sabemos. Bom, fico feliz, né? Assim. Mas ainda não sabemos. Mas bem provavelmente, olha lá, o outro já acha que tá puxando saco. Então, né? Meu aniversário aí quarta-feira, né, pessoal? Já sabem, né? Estamos chegando aí perto das datas de avaliação e tudo mais, né? Já viram, né? Vamos focar nas datas, né? Brincadeira, né? Vamos sempre, está tudo gravado, né? Vamos falar que é brincadeira, porque senão depois vai que alguém acha que é verdade. No mundo de hoje em dia, né? Pessoal, então olha lá, o Rafa já colocou ali para nós também o print, obrigado. Mas a gente tem as datas importantes, tem bastante coisa, né? Mas o que a gente tem ali? Na próxima sexta-feira, a nossa prova de algoritmos e estrutura de dados, assim como até a meia-noite pelo AVA, né? Vocês vão entregar a prova de algoritmos também pelo portal. A caixa postal, pera aí que eu já coloco aqui. Tudo a gente vai fazer a entrega pelo portal, né, pessoal? De todas as coisas, fica tudo registrado lá no portal, fica mais fácil de eu pegar depois, né? Mas vejam que tem Discord, tem Ava, porque tem algumas coisas que que a gente não vai precisar estar na aula aqui para vocês fazerem as entregas, né? Então, dia 26, sexta-feira, todo mundo aqui no Discord, prova normal, entrega depois lá, né? Depois da prova, né? E eu já vou abrir a entrega no começo da aula também do trabalho, vai estar no mesmo dia, os dois nos dia 26, só que um vai ser para o trabalho e outro para a prova, só tomar cuidado lá para fazer a entrega correta. Lembrando que a entrega que fica no portal sempre configuro para a última, então se você entregou alguma coisa errado, não tem problema, entrega de novo, que a última entrega é a que vai ficar lá, ok? Então a gente tem prova sexta-feira, do começo da nossa aula até o final, e na sequência tem a entrega do trabalho, né, do ponto extra, que vale lá 1 ponto. Segunda-feira, dia 29, pessoal, a gente tem a prova de desenvolvimento web. E a turma B vai fazer junto com vocês. Então eu vou ver se eu crio um servidor novo para colocar todo mundo lá dentro, ou se adiciono o pessoal aqui, mas acho que eu vou criar um servidor novo só para a prova, todo mundo entra lá, passa o link e tudo mais, porque o pessoal da turma B vai fazer a prova junto com vocês, justamente porque a partir de terça-feira, eu já tinha comentado isso com vocês, que é dia 30, dia 1º, dia 2, dia 3, eu não vou estar disponível, né? Por isso que eu estou adiantando todas as coisas, porque eu coordeno o TCC também e eu tenho que estar disponível lá para o pessoal. Então a gente tem dia 26 a prova, dia 26 a entrega do trabalho, dia 29 a prova de desenvolvimento web 1. Dia 1º/7, pessoal, aqui eu coloquei errado, já vou até editar, né? Aqui está 19 horas, mas eu perguntei para a Isa, ela falou que vai disponibilizar a entrega, e daí vocês conversam certinho com o pessoal de pedagogia até as 23 horas e 59 minutos, né? Então, vocês têm até a meia-noite de quarta lá do dia 1º para entregar. E aí, quarta eu não estarei aqui no Discord, nada, porque eu tenho que ficar monitorando o pessoal lá de TCC. Então, 23h59 já vamos alterar aqui. Por isso que eu queria passar junto com vocês também, para ver se não tinha nenhum erro, nenhuma falha. Já altero lá na outra disciplina também.
E aí, depois dessa última entrega, pessoal, fica somente a semana da prova da substitutiva, né? Dia 6 e dia 8, ok? Então, dia 6 é uma segunda-feira, dia 8 é uma quarta-feira, para quem precisar, ok? Para quem precisar, até lá eu já lancei todas as notas, né? Durante a semana ali eu vou lançar, até o final de semana eu vou lançar todas as notas. E aí, quem precisar, vem para o dia 6 no Discord normal, né? Dia 8 no Discord normal. Quem precisar pode me mandar mensagem aqui para tirar dúvida e tudo mais. Mas daí a gente faz mais uma prova, tanto para desenvolvimento web quanto para algoritmos e estrutura de dados. Lembrando que a prova substitutiva substitui a menor nota teórica de vocês, que é a nossa prova prática, né? É ali que entra a nossa prova prática. Então, por exemplo, foi com 3 em uma prova e, sei lá, 7 na outra, e vai fazer a prova substitutiva, é difícil falar essa palavra, né? Eu realmente tenho dificuldade. A prova substitutiva entra, né, na menor nota teórica que a gente tem, mas caso seja necessário, ok? E aí depois férias e depois segundo semestre, pessoal, e a vida continua, ok? Professor, até a gente se formar, será que você vai estar no comando do TCC? Cara, é uma boa pergunta. TCC é algo que tem mudado também bastante. A gente tinha o professor Geucimar até a metade do ano passado, 2019. O professor Geucimar fez um trabalho bem bacana no TCC, mas daí ele foi alocado para outras funções. Ele estruturou muito bem, a gente já segue algumas coisas. Houveram algumas alterações que a gente precisou fazer agora, mas o professor Geucimar fez, cara, um excelente trabalho. Vocês vão ter aula com ele ainda. Da metade do ano passado até o final do ano, a professora Cíntia ficou, também vão ter aula com ela. Só que daí ela não pôde mais ficar. Eita, estamos escutando? Câmbio? Voltou. Então ali, depois que o professor Geucimar saiu, porque ele foi alocado para outras funcionalidades fora as aulas que a gente tem, né? Entrou a professora Cíntia, que tocou metade do ano, do 2019 até o final do ano, né? Metade de 2019 até o final do ano, e ela não pôde também continuar, porque ela assumiu outras funções, ela tem um outro trabalho também, isso demanda mais horas, né, no nosso tempo livre, ela não pôde ficar. E aí entrou eu, né? Então, vamos ver, esperamos que sim, bem bacana. Eu oriento desde sempre, desde que eu estou na faculdade eu oriento, né? Trabalhos de TCC, coordenar é a primeira vez, né? Mas tá sendo bem legal, tá sendo bem interessante. Beleza? Opa, iFood sempre bom, né? Pessoal, então é isso. Fechamos por hoje. A aula de hoje também está gravada. Nossa última aula de conteúdo de desenvolvimento Web 1. Quarta-feira fazemos um resumão, fazemos um fechamento aí também da disciplina. Bem provavelmente até as 8 e pouquinho a gente já fecha ali, ok? Fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente viu e de alguns conteúdos que a gente não viu, mas que é muito importante vocês saberem que existe, darem uma pesquisada e depois a gente vai disponibilizar alguns materiais com relação a isso também. Certo? Quem precisar, pessoal, estaremos aí. Astolfo, cara, eu vi que você me mandou hoje de tarde. Eu já te respondo, eu já li ele, só que eu estava fazendo algumas coisas do TCC e não respondi, mas eu já sei a resposta e te mando na sequência, já sento aqui e te respondo, beleza? Pessoal, quem precisar, então, eu estarei aí até o final da aula, mas no mais, fechamos por aqui e daí nos encontramos na quarta novamente. Valeu, galera, um abraço e até quarta-feira que vem.